Estamos juntos nessa, né? Nesse momento de estar falando de Deus, nessa oportunidade que a gente tem, oportunidade rica. Sempre é bom a gente estar falando de Deus, estar comentando do Evangelho, porque isso é necessário que a gente faça todos os dias, né? Que a gente busque, que a gente fale dele, somente dele, porque Deus é bom o tempo todo, né? Ele está em cada coração, ele está em cada pessoa. A pessoa precisa reconhecer. Aquele que é reconhecedor, aquele que entende que existe um Deus que vem aqui para libertar, que vem aqui para salvar, que vem aqui para restaurar todos os dias. Todos os dias é um dia bonito para Jesus, Deus, trabalhar na sua vida. E hoje eu vou trazer uma mensagem aqui muito boa, uma mensagem da palavra de Deus, onde os profetas, né, as pessoas, eles andavam juntos, né? E aonde tem profeta, aonde tem Jesus, aonde tem palavras de Deus, tem cura para a tua vida. E tem cura para a vida de muita gente que acredita e crê que Ele é abençoador, que Ele é salvador, que Ele é galardoador. Isso é bonito, é bonito, é maravilhoso, é espetacular, principalmente quando você reconhece. Quando você é reconhecedor, você é merecedor. Quando você reconhece que Jesus, ele vive, ele trabalha em cada coração. Deixa eu ver uma mensagem que eu não vi. Quem tem 5 tem mais. Amém. E um forte abraço. Que Deus abençoe todos os dias você. Então, a gente que somos conhecedores, a gente que somos cristãos, a gente que buscamos a verdade, a gente que buscamos um Deus que nos ama, Ele ama, porque se Ele não amasse, Ele jamais mandaria o teu filho para morrer por nós. Essa é uma questão, se você começar a olhar, qual é o pai que faz isso? O seu próprio filho. Mas o filho fala assim: eu quero salvar aquele povo, eu quero salvar aquele mundo, eu quero salvar todos que estão ali. E agora, cabe você querer, cabe você correr atrás, cabe você ser mais um deles, mais um como nós, servos de Deus. Então aqui hoje é uma breve introdução, né, de um paralítico, né, que ele tinha muita fé, e não só ele, como as pessoas que carregavam ele. As pessoas também tinham fé, porque ela saía da sua casa, saía da sua parentela, saía da onde ele estava, e eles praticamente iria até Jesus. É uma caminhada difícil, porque esse paralítico, ele não andava, esse paralítico estava só de cama, então ele necessitava de outras pessoas para se locomover. Ele precisava dessa ajuda. Então todos eles que saíram de casa para ajudar esse paralítico, todos eles que estavam com ele tiveram fé. Foi a fé de todos e a fé que ele crê em Jesus que ele poderia ser curado. E esse homem, ele foi curado. Essa é uma história que muitos conhecem, mas nem muitos acreditam não. O milagre, ele é verdadeiro. O milagre, ele acontece. O milagre é milagre. Deus é bom demais o tempo todo. Acredita, crê e recebe essas palavras. Deus é bom demais o tempo todo. Deus, ele está com você. Deus quer abençoar você. Deus quer curar você. Deus quer te ajudar, quer te restaurar, quer te alimentar. Ele quer te fazer
um verdadeiro pai de família, um verdadeiro homem, um verdadeiro filho do seu pai, um verdadeiro em tudo, principalmente um verdadeiro evangelista na obra dele. É o que ele quer te ajudar. Recebe essas palavras porque Deus, ele é bom demais o tempo todo. Então, a gente vai abrir aqui essa introdução. E o tema aqui é um homem que não perdeu a fé. Ele era paralítico e os seus amigos o ajudou, porque também tinha fé que existe um Deus salvador, criador, curador. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Esse é o tema aqui hoje. Marcos, capítulo 2, é uma história muito bonita, né? É uma história maravilhosa da palavra de Deus. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa e logo se ajuntaram tantos que nem ainda, olha só, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra de Deus. Onde Jesus estava, a multidão era assim. Era muita gente. Essa é uma verdade. Era tanta gente que, meu Deus do céu, realmente a multidão, ela espremia Jesus quando ele andava, porque todos queriam tocar, todos queriam aprender, todos queriam estar com ele, porque ele trazia sempre as boas novas para as pessoas que necessitavam. As pessoas, elas eram aflitas, as pessoas também necessitavam de cura e as pessoas também precisavam ouvir da palavra de Deus. Precisavam. Eles se alimentavam. Eles gostavam quando Jesus falava de Deus. Eles gostavam quando via Jesus fazendo cura. Eles gostavam. Jesus era bom demais o tempo todo. O que saía da boca dele era palavras de bênção. Era a palavra para você ficar feliz, para você ser curado, para você se alegrar. Tudo que saía da boca de Jesus eram palavras maravilhosas. Eles gostavam. É por isso que a multidão, ela aumentava. Deus é bom demais o tempo todo. Então vamos estar continuando aqui no parágrafo anterior. Olha só. E vier ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 pessoas. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado. E onde estava, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Então, Jesus estava numa casa e não tinha como chegar até ele. Então eles subiram no telhado, eles fizeram um buraco. E nesse mesmo telhado subiram o homem ali. Eles tinham que chegar até Jesus. Eles queriam a cura, eles queriam ver Jesus curar esse homem. Realmente, a partir do momento que eles saem da sua casa, eles vão procurar a ser curado, é porque eles têm fé. Eles têm fé que pode ser curado. Eles têm fé porque existe um Deus que cura. Então a fé dele foi tão grande que ninguém poderia pará-lo. Não era multidões, não era chuva, não era vento, podia ser o que for. A fé deles era maior. A fé deles era grande. Porque quando eles saíram daquela casa, quando eles saíram dali, quando pegaram aquele pessoa aleijado, paralítico, eles tiveram fé. Tiveram fé.
Hoje você vai ser curado. Hoje você vai ser libertado. Hoje você vai ser abençoado. Hoje você vai sair andando. Em nome de Jesus, em nome de Deus. Jesus fazia tudo em nome de Deus. Mas saiba que Pai, Filho e Espírito Santo também é um só. Jesus é bom o tempo todo. Ele vem como filho, mas ele fala, faz em nome do meu Pai, em nome de Deus. Deus é mundial, Deus é universal, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus está em todo lugar. Olha só. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo, por que diz esses assim blasfêmias? Então, olha como que é tremendo essa passagem de Deus. Olha como que é tão tremendo. Jesus, ele queria curar. Jesus, ele queria abençoar. Ali, se você começar a compreender e entender essa passagem, quando Jesus ele fala que os pecados seus já estão perdoados, para fariseus, para sacerdotes, para os sacerdotes, isso era uma blasfêmia contra Deus. Jesus, ele era o Filho de Deus. Os sacerdotes, os homens das leis, quando eles viam Jesus falar essas coisas, achavam que era blasfêmia. Mas eles sabiam que era o Filho de Deus. Pelas curas, pelos milagres, só Jesus conseguia fazer essas coisas. E depois ele passou também autoridade aos discípulos, em nome de Deus. Então, Jesus poderia falar qualquer coisa, e coisas boas. Sempre o contra iria falar que era blasfêmia. Ele queria confundir a cabeça das pessoas. E as pessoas, muitas delas caíam, muitas delas ouviam até mais os homens das leis, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, mas não ouvia Jesus. É por isso que as pessoas não lê a Escritura e perde a salvação. É por isso que as pessoas sempre têm a perder quando busca não Jesus, busca outras coisas. Tem que buscar Cristo. Não tem que buscar outras coisas, porque a verdade é Deus. Ele está falando com você. A verdade é essa, é Deus que você precisa buscar. É Deus que você precisa ouvir. Não é o homem. E quando é a palavra de Deus, você tem que estar atenta. Porque aqui mesmo você vê, Jesus, ele fala, os seus pecados perdoados. E quem ouviu aquilo ali, achou que era uma blasfêmia. Olha, por que diz assim, blasfêmias? Por que diz assim, blasfêmias? Aí, quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse, por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? As pessoas falavam coisas para Jesus desagradáveis. Essa é uma verdade. Falava, não queria nem saber se era verdade, se era mentira. Não importava o que eles falavam. Eles falavam mesmo para magoar Cristo. Eles falavam mesmo as coisas para confundir a mente das pessoas. Jesus, ele falava em nome de Deus. Ele não falava em nome nem dele, em nome nem de ninguém. Ele só falava em nome de Deus. Por ele ser filho, ele falava em nome do Pai dele. É importante isso. Mas as pessoas ali, elas ficaram também confusas. E as pessoas hoje também são confusas. Para vocês entenderem essa mensagem, como ela é tão verdadeira da palavra de Deus,
Porque está na Bíblia. Está na Bíblia isso. Olha só. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disseram: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Jesus, Deus, ele conhecia cada coração. Ele conhecia quando o coração era bom, quando o coração era mau, os pensamentos das pessoas, ele sabia de tudo. Mas Deus não força ninguém a nada. As pessoas mostram quem ela é. As pessoas, elas falam o que o coração pensa, o que elas querem falar. Mas Jesus, ele tinha palavras sábias. Palavras como lidar com você. Como te ajudar. Como te amar. Como te curar. Ele sabia de outras coisas. Mas ainda, quem estava ali, por mais que Jesus curava, por mais que Jesus ajudava, por mais que Jesus ele restaurava, por mais que tudo, ainda tinha blasfêmia contra Jesus. Para você ver, ele curando, ele ajudando, ele abençoando, e mesmo assim, muitos ainda eram contra ele, e muitos ainda são contra ele, e muitos não acreditam nele também não. Olha só. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizeres: levanta-te e toma o teu leito e anda? Olha as palavras tão sábias de Jesus. Olha como que Jesus, ele é tão perfeito, ele é tão maravilhoso, ele faz as coisas em nome de Deus. Ele fala com jeito. Ele não vai falar para você: anda logo. Jamais. Primeiro, ele foi sábio. Os seus pecados estão perdoados. Assim que seja, em nome de Deus. Você está liberto, você está livre. Ele fala assim. Foi dessa forma que ele falou com o paralítico quando ele viu. Os seus pecados estão perdoados. Não importava o que ele fazia. Não importava o que ele fez. Olha só, essa passagem é tão maravilhosa, tão que... falei, meu Deus do céu, que passagem espetacular. Olha, não importava o que ele tinha feito no passado, não importava. Jesus só queria ajudar. Só queria ajudar, só queria abençoar, só queria deixar ele feliz. Olha só, quem é mais fácil dizer ao paralítico: então, perdoados os teus pecados, ou dizer-lhes: levanta-te e tome o seu leito e anda? Jesus foi sábio em dizer: o seu pecado está perdoado. E a fé do paralítico, a fé das pessoas que levou ele até ali, é por isso que ele foi curado. A fé era grande. E Jesus viu a fé. Jesus viu o trabalho que eles teve de subir lá em cima do telhado, abrir um buraco e descer de lá de cima para baixo com uma corda, acredito. Cara, é uma passagem tão maravilhosa, porque eles, por mais que a multidão era grande, eles tiveram a coragem de sair de casa. Eles tiveram fé que iria ser curado. Quando você sai da sua casa, para você ir ao hospital, a ir a uma igreja, até mesmo um hospital onde cura pessoas, é sinal que você tem fé que você vai ser curado. Quando você não sai da sua casa, fica esperando, é difícil acontecer um milagre, porque você já lida como vencido. E se você não fazer as coisas em nome de Deus, como que você vai receber a cura milagrosa? Tem coisas que a gente precisa quebrar o nosso orgulho, quebrar o nosso eu. Precisa reconhecer, é o reconhecimento. Deus, eu reconheço que eu sou uma pessoa que é difícil, mas eu reconheço que Deus, ele existe. Eu reconheço que Deus, ele, o que é impossível para ele, o que é impossível para as pessoas, é possível para Deus. Então, eu reconheço que Deus, ele cura. Eu não sou nada sem Deus. Quando você
quebra seu orgulho, você fala com Deus dessa forma, você fica leve, você se sente diferente. Quando você fala assim, Deus ele se agrada, porque ele sabe que nem médico e hospital, muitas das vezes, ele pode curar as pessoas. Muitas das vezes a gente escuta milagres, é um trabalhar de Deus, curas, um trabalhar de Deus, porque a pessoa orou, porque a pessoa teve fé, porque a pessoa buscou, e as curas são assim. E esse homem, para muitos, ele nunca andaria, porque ele era um paralítico, só ficava de cama. Para muitos, jamais chegaria esse dia, só que esse dia chegou. E esse dia chegou desse paralítico andar. Foi por isso que os amigos dele pegou ele ali na cama e levou ele para Jesus, porque a hora dele chegou. Entenda e compreenda como a hora de Deus é diferente das nossas horas. Como o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O ser humano, ele quer as coisas muito rápido. O ser humano, ele é muito ansioso. Ele não tem paciência para ser curado. Ele quer já. Ele quer na hora. Ele quer tomar remédio agora e já ser curado. Mas não é assim. Tudo é um processo. Quando você aceita Jesus, quando você aceita Deus, qual foi o trabalho que você passou para chegar até aceitar a dificuldade, as aflições, o que você perde, o que você ganha, para chegar até Deus, para você ir à igreja? Você precisa sair da sua casa, você precisa gastar gasolina, você precisa do tempo que você fazia de coisas perdidas e você entregar para Deus. Então tudo é um tempo, até para você sair da sua casa, tomar um banho, se trocar, colocar roupa, se alimentar. É um tempo até você chegar até a igreja. Então, até chegar a Deus também é um tempo. Para ser curado também é um tempo. Tudo gera tempo. Mas o tempo de Deus para te ajudar, ele vai chegar. O tempo de Deus para ele te curar vai acontecer. A palavra é verdadeira. Deus não abandona seu filho jamais. Ele nunca abandonou o seu filho. São as pessoas que abandonam ele. Quantas pessoas que você conhece que já foi curada com um milagre e no dia seguinte abandonou Deus? Eu fui curado, não vou mais à igreja. Eu fui curado, não vou falar mais de Deus. Eu fui curado, eu esqueci totalmente quem me curou. Mas quando eu precisei, eu corri atrás. Quando eu precisei, eu clamei. Quando eu precisei, fui na casa do vizinho. Ore por mim. Ora pela minha família, ora pela minha vida, ora por todos. Quando eu entendi que cristãos buscam Deus que cura, eu corri atrás deles, pedindo, cura-me a mim, cura minha família. É assim. E Deus, ele é tão bom, sabe? Quando ele manda seu filho, ele manda morrer por nós. Mas quando Ezequiel, no Vale dos Ossos, quando ele olha aquela multidão de ossos, né? Muitos ossos jogados. E Deus sabia o coração dele. E Deus fala para ele, se você quer que esses ossos tenham vida, autorize em meu nome, faça em meu nome. Então, Ezequiel autorizou em nome de Deus. Aqueles ossos começaram a se juntar e virar gente, um exército de pessoas. E Deus também foi tão interessante, é tão maravilhoso falar de Deus, porque quando ele manda Jesus, ele forma discípulos. Os discípulos também aprendem sobre a cura, aprendem sobre o milagre, aprendem tanta coisa, que eles começam também a curar. Então, vimos que Deus, ele autoriza em nome dele qualquer pessoa a curar em nome dele. Quantas vezes você já vê o seu filho, alguém que você ama, estar com febre, estar doente, você dobra o joelho, você clama a Deus e no dia seguinte é curado, ou na hora seguinte é curada, ou quando a pessoa dorme e levanta está curado, quando a pessoa vai ao hospital fazer uma cirurgia, não precisa fazer a cirurgia. Cara, o trabalho de Deus é de uma forma que a gente fala, meu Deus do céu, como isso pode acontecer? É Deus.
vimos que Deus, ele autoriza qualquer cura em nome dele. Ele é tremendo, espetacular, mano. Ele é bom demais. Então, vamos voltar aqui na mensagem. Quem é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhes, levanta-te e toma o teu leito e anda? Então, essa foi a pergunta que Jesus fez para eles. Principalmente eles que falavam mal de Jesus. Eles que blasfemavam contra Deus. Não Jesus blasfemava. Eles queriam confundir as pessoas. Desde quando sacerdotes, fariseus, judeus, homens das leis, eles descobriram que Jesus estava aqui, eles mentiam toda hora sobre Jesus. Eles mentiam para as pessoas que não era Jesus. Eles mentiam que era um falso profeta. Eles mentiam, mas as pessoas viam o milagre. Mas por que eles mentiam sobre Jesus? Porque eles queriam que as pessoas não acreditassem em Deus. Eles queriam que as pessoas não acreditassem em Jesus. Eles queriam isso. E as pessoas, muitas, são enganadas e não crê. Tem gente que fala que o Filho de Deus é Elias. Tem gente que fala que o Filho de Deus é Moisés. Tem gente que fala que o Filho de Deus é João Batista. Tem gente que fala tanta coisa que o Filho de Deus não é Jesus. Quando viram Elias sumir na carruagem de fogo, falaram, esse é o Filho de Deus. Então eles viram aquele tipo de milagre. Ali foi um arrebatamento. Deus viu que Elias era bom o tempo todo. Então arrebatou ele antes que ele perdesse lá na frente, se perdesse. Levou ele, desapareceu, ele foi arrebatado. Se ele foi arrebatado, é porque Deus ajudou ele. Libertou ele. Então as pessoas acham que até Moisés também é o prometido que ele vai vir ainda. As pessoas pensam tantas essas coisas. Mas a palavra de Deus ela fala que Deus ele mandou o seu Filho morrer por nós. Jesus Cristo, o único. É interessante isso. Porque se você não começar a ler a Bíblia, você vai acreditar que Deus é Moisés. Ou o Deus que qualquer pessoa falar, você vai falar que é também. Por isso que é interessante que você precisa ler e conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia. Porque ali você vai aprender quem que é o Filho de Deus e quem que é Deus mesmo. Olha só. Ora, para que saiba que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Olha só. Olha como que essa mensagem ela é tão maravilhosa. Olha. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os seus pecados? Ou dizer-lhes, levanta-te e tome o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Então, Jesus, ele jamais falaria para esse homem, ande, ande, ande. Não. Primeiro Jesus, ele vem, seus pecados estão perdoados. Ele é assim. Porque quando ele vem morrer por nós, ele já vem para esse propósito. Para salvar o seu povo. Para salvar as pessoas que estão perdidas. Para as pessoas verem que Deus, ele é bom o tempo todo. Então Jesus é um homem sábio. Jesus, ele fala de certas formas para a pessoa entender. Meu Deus do céu, eu cometi tanta coisa, tanto pecado. Eu estive no pecado há muitos anos. Ainda Jesus, ele fala, os seus pecados estão perdoados. Que homem que é esse? Que pessoa que é essa que fala assim? Que poder é esse que sai desse homem? Que palavras? Ele não é uma pessoa comum. É o Filho de Deus. Outra pessoa julgaria você, outra pessoa condenaria você, outra pessoa veria que você é um aleijado, desprezava você. Porque você não anda, você não tem dinheiro, você não fala, você necessita de ajudas. É dessas pessoas que Jesus gosta, que estão com o coração aflito,
Jesus, ele veio para curar. E esse homem aqui, ele não andava mesmo. Ele precisava das pessoas para ajudar ele. Mas Jesus, ele é assim. Prefiro perdoar todos os seus pecados e depois eu vou te curar. E sabe por que ele fala assim, Jesus? Porque ele sabe que as pessoas, elas não são merecedoras. Não são. As pessoas é curada hoje e amanhã esquece Deus. As pessoas xingam Deus quando as coisas dão errada na vida. Culpam Ele. Isso aí, até mesmo os próprios que seguem Ele. Porque a gente é falho, a gente é fraco. Muitos são assim. Mas ainda, quando Deus manda seu filho, Ele sabe que ainda tem chance de salvar essas pessoas. Então Jesus, ele vem, ele faz a obra, ele monta seu exército de discípulos, o batalhão, o exército, né? Mesmo sabendo que ele vai ser negado, que ele vai ser traído, ele ainda insiste, persiste e continua até o fim. E Jesus fala que isso é preciso que aconteça, porque são as escrituras, para as pessoas verem que tudo isso é verdade. Olha só. Aí eu te digo, levanta-te. Levanta-te. Olha só. Deixa eu marcar aqui embaixo. Aí eu te digo, levanta-te, tome o teu leito e vai para a tua casa. Ele levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em depressa de todos. De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Afteu, sentado na alfândega, e disse-lhe, segue-me. E levantou-se e seguiu. Então Jesus, ele perdoou esse homem, né, os pecados dele, e rapidamente ele foi curado e mandou ele se levantar. Ele se levantou e todos que estiveram ali começaram a ficar maravilhados pelo que Jesus ele tinha feito. Essa cura aconteceu. Esse homem ficou tão feliz e mais feliz também ficou as pessoas por ter estando ali e visto esse milagre. Esse homem não andava, esse homem era um paralítico, esse homem foi curado. Então, eles viram que existe um Deus que cura. Existe um Deus que manda o seu filho fazer a obra. É só acreditar, é só ter fé, é só você confiar nele, é você não desanimar com as pessoas desanimando você. Não, fé é em Deus, crer é em Deus. Pode as pessoas falar qualquer coisa para você, você ainda tem que crer em Deus, porque Ele não vai te desapontar. As pessoas desapontam todos os dias e Deus te levanta toda hora. Principalmente quando você vai trabalhar, quando você vai acordar, Ele te levanta, é a saúde. As pessoas desanimam você com palavras e Deus te levanta com amor, com carinho e fé que você vai vencer esse dia após de amanhã e dia após dia. A fé é importante que a gente tenha. E ter Deus também é mais importante ainda. Não basta você só ter a fé e não ter o Deus. Pô, parece brincadeira, mas não é brincadeira não. Se você tem fé que uma caneta ela vai te curar, se você tem fé que uma vassoura ela vai te sarar, se você tem fé que um feijão vai fazer você ser uma pessoa diferente, e por que você não pode ter fé que um Deus ele pode te abençoar? As pessoas acreditam em tudo, que tudo é milagroso. Óleo, feijão, vassoura, lenço. As pessoas são assim. As pessoas acreditam que viemos do macaco. É. Muitos falam isso, viemos do macaco.
Mas quem é conhecedor, quem compreende o Evangelho de Deus, quem acredita em Deus, quem acredita na Bíblia, quem vai para a igreja, quem busca todos os dias, sabe que viemos de Deus. Somos a semelhança dele, parecemos com ele. Não parecemos com macaco. Não. Realmente eu não acredito nisso. Mas quem acredita, que fique com as suas crenças. É assim que funciona. Mas eu digo a vocês, a verdade um dia ela vai chegar para todos. A verdade vai bater na tua porta. A verdade vai bater nos seus olhos. A verdade vai chegar ao seu ouvido. Porque você vai ver. Essa é a questão. Você vai ver a verdade. Não vai precisar ninguém falar para você. Vai chegar um dia que você vai embora desse mundo. Só que você vai conhecer a verdade. Se você vai subir, se você vai descer. Da mesma forma que tem o céu, tem o inferno. Da mesma forma que tem os anjos, tem os demônios. Existem legiões de anjos e legiões de demônios. Existe tudo isso. O que move esse corpo aqui é o espírito. Porque o corpo sem o espírito ele não é nada. Os bichos comem tudo. Precisamos ter o espírito para andar, para viver, para comer, para beber. É assim que é. Então, vamos continuar aqui a mensagem. E aconteceu o quê? Estando sentado à mesa em casa, desde também estava sentado à mesa com Jesus. E seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, eu tinha seguido. E os escribas, os fariseus, vendo comer com os publicanos e os pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe com ele, com os publicanos e pecadores? Olha que mensagem tão interessante. E aconteceu que estamos sentados à mesa, em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus os seus discípulos e muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos eu tinha seguido. Então Jesus, aonde ele estava, a multidão sempre o seguia. Jesus, para onde ele ia, sempre teria seguidores de Jesus. Se você vê um milagre, se você confia nele, se você acredita nele, você vai buscar ele mais. Principalmente quando o milagre acontece dentro da tua casa. Quando o milagre acontece com você. Quando o milagre acontece com o seu filho, com quem você ama. Quando o médico que você vai ao hospital, ele fala: você não tem cura. Você não vai ser curado. Você vai morrer. Aproveita seus dias de vida que acabou para você. Você fica triste. Mas quando você começa a buscar um Deus que te dá força, que anima você, que restaura você, que cura você, aí você começa a ir atrás dele. E essa multidão, ela vai aumentar. Porque quantas pessoas já ouviram falar que essa pessoa não tem jeito, pau que nasce torto morre torto, que essa pessoa é o fim, é só uma perpétua para ela, que essa pessoa nasceu assim e vai ficar assim até o último dia. As pessoas não creem em milagre, principalmente em transformação de outras pessoas. As pessoas não creem que o Deus pode tocar nela dormindo ou acordado e aquela cura chegar até ela, aquela doença sair de um jeito sem necessidade de remédios, de hospitais. As pessoas creem tudo nessas coisas. Mas quando começa a crer num Deus, que começa a acontecer as coisas, o milagre começa a acontecer, o sobrenatural, o que é impossível virou possível, aí as pessoas começam a aumentar, começam a seguir a Jesus, começam a seguir a Deus, então vai aumentando as pessoas, o espaço vai ficando estreito. Então, aonde que Jesus iria, sempre teria multidões. Impossível Jesus andar sozinho. Já teve até umas aulas de Jesus, ele ensinando o povo, e ele teve que ficar em cima do barco, porque quando ele estava na terra, a multidão o espremia, porque era muita gente. Então precisou ele fazer o barco como fosse um púlpito, para ele pregar as boas novas da palavra de Deus.
Porque na água ninguém andaria sobre as águas. Ficariam distantes da água e acompanharia dali. Como ali fosse um monte e Jesus estivesse lá de cima falando e todos ouvindo. E as pessoas ouviam em silêncio. Porque Jesus falava e a voz chegava a todos. Todo mundo recebia as boas novas. Todo mundo recebia o alimento. Recebia até a cura. A mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, na capa dele, e foi curada. Então Jesus já conhecia cada coração. Ele, por lançar mensagens, as pessoas também eram restauradas. Eram vários tipos de pessoas doentes que procuravam Jesus. Aquelas que estavam doentes do coração, doente mentalmente, psicologicamente, ou enfermidade, eram curadas. Então, essa mensagem é tão interessante, porque Jesus andava com muita gente, porque ele era o Filho de Deus e porque ele curava, porque ele amava as pessoas e trazia as boas novas. Era por isso, olha só. E eles ali, que não conhecem Deus, não conhecem nada sobre Jesus, eles falavam coisas desagradáveis. Se é o Filho de Deus mesmo, por que anda com ladrão? Se é o Filho de Deus, por que senta na roda de pecadores? Se é o Filho de Deus mesmo, por que ele faz isso? As pessoas menosprezam quem anda com ladrão. As pessoas menosprezam quando você fala uma coisa não muito legal. As pessoas te menosprezam até quando você é feio. As pessoas te menosprezam quando você está até andando bonito. As pessoas te menosprezam até quando você tem muito dinheiro, porque ela não tem. As pessoas te menosprezam até quando o seu time de futebol ganha, o dela perdeu. As pessoas menosprezam as pessoas por qualquer coisa. Mas eu digo a vocês que Jesus, ele não menospreza ninguém, porque ele quer salvar todo mundo. Essa é a diferença. Mas os que falam mal dele, os que blasfemam contra ele, não entendem isso. Não entende porque não tem Deus no coração, não acredita em milagre. É por isso que menospreza Jesus. Porque não entende. Nunca entenderão. E porque Jesus, ele chegou aqui. E porque Jesus, ele morreu por nós. Por que ele morreu por nós? Já perguntou para você? Por que Jesus morreu por nós? Por quê? Se você é ruim com ele, se você não fala dele, por que Jesus morreu por nós? Valeu a pena? Eu penso nisso toda hora. Jesus, quando ele veio morrer por nós, valeu a pena? Claro que valeu. Valeu tanto. Eu estou aqui falando de Deus, eu estou crendo nele, meu filho já teve experiência com Deus, já conheci pessoas que foram curadas por Deus. Valeu a pena sim. Nada é perdido. Você falar de Deus não é seu tempo perdido, é crédito que você está ganhando e está ajudando as pessoas que necessitam ouvir que ainda que tem um Deus que cura, que ele não abandonou o seu povo. Não importa o ano, não importa a época, ele ainda cura, ele ainda restaura, ele ainda vive, ele ainda quer te ajudar. Por mais que você seja a pessoa mais grossa, mais ruim desse mundo, ainda Jesus, ele quer te ajudar, porque ele vem para essas pessoas, para sãos e as não sãos, as pessoas sãs, né? Sãos e não sãos, ele vem para essas pessoas, ele vem para todos nós, salvação, é para todos. Essa passagem aqui é muito bonita, mano, é uma passagem tremenda. Então aqui, ó, os escribas fariseus, vendo o comer com os publicanos e os pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos, se são pecadores? É isso que as pessoas não compreendem. Que Jesus, ele vem salvar as pessoas, ele vem ajudar, ele vem restaurar. Mas por que Jesus senta à mesa com esses ladrões, com essas pessoas ruins? As pessoas, até mesmo aquelas que seguem a Deus, às vezes ela não entende. Pô,
um servo de Deus, ele está indo levar uma palavra com uma pessoa que faz coisa mal. Mas por que anda com esse cara? Por que perde tempo para esse cara que ele não vai mudar? Ele é assim. Ele nasceu assim e vai morrer assim. Ele não vai mudar. Aquela pessoa está perdendo tempo em falar de Deus para ela. Como eu falei quase agora, todo mundo que fala de Deus, não existe perder tempo. É ganhar tempo. Essa é uma verdade. É ganhar tempo. Quando você fala de Deus, é porque você está ganhando tempo. Eu penso assim. E é mais crédito com Deus. Você vai se enchendo por dentro. Porque você sabe, quanto mais crédito que você ganha com Deus, o seu nome vai estar no livro da vida. O seu crédito com Deus vai ficar bom. Porque quanto mais você prega no Evangelho, é que Jesus quer que você faça isso. Não é só você ir para a igreja. Não é só você sentar naquela cadeira, é só ouvir. Não. Você tem que levar o Evangelho. Não é só você receber, os outros não. Não. As boas novas é todos que tem que receber. Por isso que acontece muito que você tem um milagre e você conta para alguém. E as pessoas acreditam, pô, curou ele, vai curar eu. Isso é importante. Deus, ele não abandona ninguém. São as pessoas que abandonam ele. Principalmente quando tem tudo. E já não precisa mais dele. É assim que as pessoas pensam. Então, vamos continuar aqui. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Tá vendo? Acabei de dizer isso agora, sem ler essa mensagem. Porque eu já conhecia essa passagem. Jesus, ele vem para os pecadores. Ele vem para os sãos porque ele tem que salvar esse povo. Sim. Mas ele precisa também salvar os que estão perdidos. Por isso que fala que ele é o médico dos médicos. E ele vem em nome de Deus. Porque ainda todos têm chance. Ele não morreu em vão. Porque ele ainda acredita. Essa é a passagem que a gente olha assim e fala: Deus, Jesus, você acredita que eu posso mudar? Você manda seu filho, ele morre para nós e ainda tem esperança em nós. É isso que é tremendo. Você pode fazer qualquer coisa que seja desagradável. Ainda Deus, ele vai tentar te curar. Ele vai tentar te salvar. Ele vai tentar te ajudar. Ele é assim. Olha só como que é essa outra passagem aqui, ó. Continuando. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E disseram-lhe: por que jejua os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuas os teus discípulos? Ó, essa mensagem aqui é tão bacana que quando um ora, quando um jejua, você vê que há uma acusação. Por que o seu não faz isso? Por que o dele faz, o seu não? As pessoas são acusadoras. Vou estar dando um exemplo aqui. Um exemplo para você entender. Eu sou cristão evangélico. Eu não fico batendo porta em porta. Mas conheço bastante testemunha de Jeová que bate em porta, né? Algumas pessoas que não compreendem falam: por que ele bate porta em porta e você não? Temos que pregar o evangelho. Eles pregam da forma deles. Estudam e vão depois bater na porta. Só que eles falam de um jeito que eles estudaram. É aquilo ali. Sempre aquilo ali. Eu já falo de um outro jeito que está na Bíblia. Não que eles falam do jeito que não estão na Bíblia. Eles falam do jeito deles, mas eu falo de um jeito restaurador. De um Deus vivo que ele ama. Eles falam também a mesma coisa. Só que eles levam o evangelho
dessa forma, batendo porta em porta, e eu levo o evangelho falando de Deus aqui na internet, ou no trabalho, ou para alguém na rua. Eu não fico batendo porta em porta. Eu acredito que cada um fala de Deus como quiser. Mas quem não é conhecedor fala, não entende nada, aquele está fazendo a coisa certa. E o outro não. Mas Jesus não trabalha dessa forma. Jesus trabalha nas formas na sua vida que você fale de Jesus. Não importa como você fale. Você leve o evangelho dele. Mas as pessoas, elas vão julgar aquele que está fazendo a vontade de Deus, os outros não. Então aqui é meio que parecido. Sempre vão julgar as pessoas, porque eles fazem e vocês não. É assim. Fariseus, judeus, saduceus, eles eram assim. Eu entendo, eu compreendo que Jesus, os seus discípulos, não importava o dia, eles falavam de Deus, não importava a hora, eles queriam só levar o evangelho. Como eu trago o evangelho aqui para as pessoas entender e compreender. Eu creio que Jesus, ele fica feliz, porque poderia você falar qualquer coisa, fazer qualquer coisa. Sempre que você for fazer alguma coisa, você vai ser julgado. Sempre que você fazer alguma coisa boa, mesmo, muitas das vezes você não vai ser reconhecido. O nosso melhor reconhecimento tem que ser com Deus. Tem que ser com Ele. Por que eu falo isso, mano? Porque que as pessoas, elas jamais vão reconhecer o seu esforço, o que você faz na internet, o que você faz porta em porta, o que você faz dentro da igreja. Não esperem elogios. Agrade a Deus. Talvez um elogio também vai deixar você mais soberbo, mais orgulhoso. Mas você trazer a mensagem, traz do mais simples mesmo. Deus se agrada. Principalmente se você falar dele, se você falar do evangelho dele. Ele vai te agradar, ele vai te abençoar, ele vai te mostrar o caminho, a verdade. Quando eu falo essas coisas assim, eu falo com consciência, porque Deus, ele fala assim: quando você planta, você vai colher. A lei da semeadura, ela é para todos. Então, a gente vemos e compreendemos e entendemos que tem um Deus que guarda o seu filho. Ele cuida do seu filho. Ele abençoa o seu filho. Ele é assim. Então, eu não espero que as pessoas venham falar: pô, Dudu, foi demais, foi show. Não. Eu espero que Deus, ele sempre esteja na minha vida, cuidando da minha família, cuidando dos meus filhos, cuidando de quem eu amo. Eu espero isso dele. Não espero igual muitos esperam. Eu vou aceitar Deus porque eu vou ficar rico. Eu vou aceitar Deus porque Ele vai fazer isso. Não. Se for para Deus abençoar, que Ele abençoe como eu posso receber. Assim eu entendo, eu compreendo, sabe? E trazer aqui a mensagem da palavra de Deus, trazer um conteúdo aqui de Jesus Cristo, das curas. Eu gosto, eu acho legal, porque ultimamente bastante pessoas que é cristão, ouve eu falar de Deus, elas vêm aqui pedir obrigado. Isso é legal. Obrigado pela mensagem, obrigado pela palavra. Eu também creio, eu também... Isso é legal, sabe? Eu também faço isso, continua você fazendo. Mas o que mais me agrada mesmo, de tudo, todo o coração, é quando Deus, Ele trabalha na vida de alguém, trabalha na minha vida. Ele mostra que Ele realmente está com a gente, está com as pessoas, e a gente reconhece. É interessante que a gente seja reconhecedor da palavra de Deus. Ele é bom demais o tempo todo. Eu falo isso para muita gente, sabe? Porque
não dá pra gente viver uma vida sem Deus. É uma vida, eu pelo menos, falando por mim, né, mano? Eu gosto que tem a igreja final de semana. Eu gosto quando meus filhos falam, papai, hoje tem culto, papai, vamos à igreja, papai, tá chegando o sábado. É interessante isso. As crianças mesmo, elas têm mais vontade de ir, porque elas têm um compromisso com Deus. Elas têm compromisso também. Criança não é só brincar, 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 não. Elas têm que ter um compromisso e já de pequeno conhecer que tem um Deus que guarda, que cuida, que ama. É interessante a gente ensinar isso para os nossos filhos. Eu gosto. Você já viu o louvor de Deus e ele te trazer tristeza? Eu nunca ouvi falar que louvor traz tristeza. Louvor te enche, tem louvor que cura em nome de Deus. As palavras vai te ajudar, vai te animar. Tem louvor que Deus ele fala os seus corações. Tem louvor restaurador. Tudo que vem de Deus, vem lá de cima, em nome dele, é para te ajudar, mano. Hoje eu entendo, compreendo como que vale a pena você ouvir o louvor. Hoje eu comentava com a minha sobrinha, né? Comentava assim, né? Perguntei até pra ela, né? Se ouvir louvores e se ouvir música do mundo se atrapalha, né? Ela falou pra mim assim, algo que eu fiquei maravilhado de ouvir, né? Isso não é todo mundo, mas tem pessoas que sabem dividir, sabem separar. Não é qualquer música que vai modificar a pessoa, né? Aí eu falei pra ela assim, mas existem músicas que levam você para o buraco. Aí dei umas explicações pra ela assim, se você tá ouvindo funk e na música do funk tá falando aquelas coisas que você tem que dançar e fazer. Não existe você ouvir funk e dançar forró. Não existe você ouvir funk e dançar rock and roll. Ou você ouvir funk e dançar country. É a mesma coisa você ouvir rock e dançar lambada. Ou você ouvir rock and roll e dançar samba. Não faz sentido, certo? Então a música também, ela tem uma influência muito grande. O que você está ouvindo é o que você vai dançar. Foi isso que eu falei pra ela. A música também te afasta de muita coisa. Ainda mais se você não tiver aquela consciência, aquela cabeça que você já está se perdendo. Ela compreendeu, entendeu o que eu quis dizer, né? Tem música realmente que leva você pro buraco, mano. É uma verdade, mano. Tem música que afoga você nas mágoas. Tem pessoas que escutam música que mata a saudade de alguém, chora e volta às lembranças de sofrimentos, de tristezas. E da mesma forma, leva a lembranças boas também. Tem isso também. Não posso dizer que só coisa ruim que não é, não. É interessante a gente entender e compreender essas coisas, porque tudo tem um processo, né? Tudo que você faz, que você ouve, depois vem um processo de você pensar, de você ouvir, de você fazer. É tantas coisas, meu. Tantas coisas. O ser humano, na verdade, é cheio de coisa para ouvir, para fazer. Ele é assim, o ser humano. Cheio de coisa mesmo. Uma coisa que ele ouve, ele rapidamente ele faz, mano. Isso aí é automático de cada ser humano, né? Mas a gente vai ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos aí. Sempre tem live, sempre tem vídeo. E a gente sempre vai estar postando aí alguma coisa aí. Como eu sempre tenho falado nos meus vídeos, né? Tá chegando o final de semana. É hora de você ir para a igreja, levar sua família, levar os seus filhos, levar sua esposa, seu marido, cultuar a Deus, que é importante, que cultue a Deus, né? Deus gosta que a gente fala em nome dele e leva também as pessoas
para ir à casa dele. É bom que a gente se ajuda, né? Um ajudando o outro, né? E aqui no finalzinho, a gente vai ler o finalzinho também aqui, né? O 28, né? Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é o Senhor. Aqui na mensagem da Bíblia me fala uma coisa. E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Olha como que Deus fala aqui. Olha, e disse-lhes no finalzinho, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim foi, assim o Filho do Homem, até do sábado é o Senhor. Viu como que a passagem é tão bonita? O sábado foi feito para Deus ajudar você. Para você pegar um dia de sábado, normalmente é o sábado de descanso, você ir para a igreja, você se alimentar, você se autoajudar. É bom, mano. As obras de Deus é umas obras maravilhosas, mano. E quando acontece na família, é onde que você entende e compreende que tem um Deus que está te guardando todos os dias. Não só guardando, como abençoando também. Então, a gente vai ficando por aqui. Eu vou encerrar essa live e vou encerrar esse vídeo. Fica com Deus e que Deus o abençoe todos vocês. Falou? Até os nossos próximos vídeos. Na próxima hora, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, porque sempre tem vídeo top da galáxia. Falou? E é nóis!